Deixa eu só dar um recadinho aqui e te apresentar. Boa noite a todos, muito obrigada pela participação. O Ben colocou aqui no chat o endereço do nosso canal, então quem ainda não se inscreveu, por favor, inscreva. E fazer um número, né, para a gente no nosso canal. E também tem a página do Facebook, ele colocou aqui. Então vamos lá, Bárbara, era professora nossa aqui, mas deixou, foi para a USP, então ela é professora da USP, do Departamento de Física e Matemática, fez graduação em Física na UFMG, mestrado e doutorado em Matemática, também na UFMG. Bárbara, você tem aí uns 40, 50 minutos, pode ficar à vontade. E as perguntas você prefere no final, né? Ou pode interromper? Não, pode me interromper. Não tem problema, não. Então, o pessoal pode interromper a Bárbara, pode colocar no escrito, né? No bate-papo, ou então abrir o microfone, pode ficar à vontade, que a Bárbara está à disposição. Muito obrigada, Bárbara. Eu é que agradeço pelo convite. O único problema é estar longe. Eu adoraria estar em Ouro Branco, vendo todos vocês pessoalmente. Mas é o que temos, né, para agora, tudo à distância, então vamos lá. Bom, então hoje eu quero contar para vocês um pouquinho sobre um assunto que ficou muito falado, né, na mídia e no último ano, e que ainda tem dado muita conversa dentro do campo de informação quântica, dentro da área de informação quântica. Então, um problema que não é exatamente o assunto específico no qual eu trabalho, né, que a minha pesquisa se preocupa, mas é um assunto geral da área de informação quântica, que é a área em que eu trabalho, e como ficou muito famoso, eu queria falar um pouco sobre isso para que as pessoas tenham uma ideia melhor e mais correta de como a minha área de pesquisa pode, de certa forma, impactar a vida delas no futuro a médio e longo prazo. Né? Então, esse problema é conhecido como supremacia quântica, ou supremacia computacional quântica, e o ponto em que os computadores quânticos vão fazer alguma coisa mais eficientemente do que os computadores clássicos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Bom, então, esse ponto, né, esse divisor de águas da supremacia quântica foi atingido no ano passado por um grupo da Google, um grupo experimental desenvolvendo tecnologias quânticas dentro da Google, e tanto por causa do ponto científico, né, da ciência que eles encontraram, do que eles fizeram, quanto do marketing que tem por trás de marcas como a Google. É claro que eles querem fazer um marketing com o nome deles, por todas essas coisas que eles desenvolvem. Isso ficou muito falado na mídia pelos dois motivos. Então, não é só marketing, mas o marketing com certeza ajudou. E em alguns desses veículos onde saiu a notícia, a gente viu coisas do tipo, a Google lançou um computador que vai fazer o seu computador virar sucata e coisas do tipo. Então, será que o que foi feito por esse grupo da Google, e que também tem sido feito por outros grupos, tanto em universidades e institutos de pesquisa, como em empresas privadas como a Google, IBM, Microsoft e outras startups menores que trabalham exclusivamente com computação quântica. Será que esses dispositivos vão fazer os nossos computadores virarem sucata? Então, eu quero mostrar para vocês, o objetivo hoje é mostrar para vocês que não, nada disso vai, por enquanto, fazer nossos computadores virarem sucata, tá? Bom, então, vamos entender o que esses computadores fazem. Por que eles fazem o que eles fazem mais eficientemente do que os computadores clássicos e por que ainda eles não são capazes de fazerem nossos computadores virarem sucata? Bom, então, é importante a gente entender que esses dispositivos que a gente tem, como o computador que eu estou usando para falar com vocês agora, são muito robustos, né? Eu fecho ele aqui, ponho na mochila, carrego ele para onde eu quiser.
e ele continua funcionando relativamente bem em todas essas condições. Aqui teve aquela semana de calorão, ele continua funcionando mais ou menos bem. Então, as condições mudam e ele continua funcionando bem. E isso não é verdade para esses dispositivos. Eles só funcionam em condições que só podem ser atingidas em ambientes muito controlados. E, por enquanto, eles só funcionam para resolver problemas muito restritos. Então, eles são computadores ainda bem rudimentares. Né? E o que a comunidade faz é buscar maneiras de resolver esses dois problemas, e a gente espera que algum dia isso chegue a ser realmente útil, não necessariamente que vá fazer com que o computador clássico seja obsoleto, mas que vá complementar o computador clássico de maneiras a permitir que a gente resolva coisas que a gente não consegue resolver hoje. Bom, então vamos entender o que esses computadores quânticos têm de diferente dos computadores clássicos. Bom, então, esses dispositivos que a gente tem hoje, meu computador, meu celular, todos eles têm muita física quântica dentro deles, no sentido de que o desenvolvimento desses dispositivos ele só foi possível porque a humanidade dominou a física quântica, entendeu os elementos da física quântica e conseguiu usar esse conhecimento para desenvolver novos materiais e tudo que possibilitou a gente construir esses dispositivos que funcionam na escala que eles funcionam, né, com memória inimaginável se comparado aos primeiros computadores que a gente tinha, né, em espaços muito menores. Mas a gente não pode falar que esses computadores são quânticos, porque o processamento de informação ainda é clássico. A maneira como a informação é armazenada e como ela é processada ainda um processamento de informação clássico. E a informação nesses dispositivos ela é guardada em forma de bits. E o que é um bit, que a gente chama de bit clássico agora? Ele é simplesmente uma variável aleatória que pode assumir dois valores, 0 ou 1, que normalmente são os símbolos que a gente usa, mas esses símbolos eles podem ser realizados fisicamente de várias formas. Por exemplo, jogar cara e coroa é um exemplo de uma variável aleatória que tem dois valores, né? A resposta cara e a resposta coroa. E, em geral, nos computadores, a gente tem a presença ou a ausência de corrente elétrica. A ausência de corrente elétrica a gente associa ao valor 0 e a presença da corrente elétrica a gente associa o valor 1. Mas existem várias formas de realizar uma variável aleatória desse tipo fisicamente. Tá, e o que o bit quântico? Bom, então, antes de passar para o bit quântico, né, toda a informação é codificada e processada nos nossos computadores clássicos através de sequências de bits. Então, quando eu curto uma foto lá no Instagram, em última instância, o que está acontecendo ali é uma modificação de uma sequência gigantesca de zeros e uns. E o que acontece quando a gente vai para um bit quântico? Agora, a gente tem dois estados que a gente chama de estados extremais, que são os análogos ao 0 e 1. Só que agora, quando a gente vai para a física quântica, eu não tenho só esses dois estados extremais. O estado de um sistema quântico, ele pode ser uma superposição desses dois estados. Então, além do 0 e do 1, eu tenho uma superposição, estados que são superposição de 0 e 1, em que esse A0 e esse A1 podem ser números complexos. Tá? Daqui a pouco a gente vai entender o que eles significam, a interpretação desses caras aqui. Então, aqui que nasce a primeira surpresa, vamos dizer assim, da física quântica, porque é muito fácil a gente entender variáveis aleatórias binárias, né, que tem duas respostas possíveis, como, por exemplo, cara e coroa. Mas agora, quando eu permito fazer superposição desses dois estados, isso, em várias situações, representa um conceito que a gente não consegue imaginar ou compreender totalmente, porque isso foge da nossa experiência com o mundo macroscópico. É uma coisa que a gente só consegue observar quando a gente faz experimentos que acessam
propriedades microscópicas ou partículas subatômicas e coisas desse tipo, e, portanto, essa noção de superposição, ela foge um pouco da nossa compreensão no sentido de formar uma imagem mental mesmo do que isso significa. Tá? Depois eu vou dar um exemplo onde isso fica um pouco mais claro. Mas eu gosto muito desse parágrafo aqui que tem no livro do Feynman, de física quântica, e eu concordo com ele 100% em que esse princípio de superposição, o fato de que quando a gente vai para sistemas quânticos, a gente pode fazer superposição desses estados, que é o primeiro mistério da física quântica. Então, se a gente começa no primeiro passo de aceitar esse princípio, né, que é possível fazer superposição, depois várias outras coisas que surgem de surpresa da física quântica, como, por exemplo, emaranhamento, para quem já ouviu essa palavra, não vou entrar em muitos detalhes aqui, eles decorrem desse princípio, né? Então, aqui aparece a primeira surpresa, vamos dizer assim, tá? E aí, ele fala aqui que a gente não pode fazer esse mistério, né, essa surpresa ir embora, explicando isso de alguma forma. Porque esse explicar, como que a gente explica uma coisa? Normalmente a gente faz paralelos. Imagina que você tem um outro sistema, você sempre tenta fazer esses paralelos com alguma coisa que faz parte da nossa experiência. Agora, quando a gente vai falar de elétrons, prótons, são elementos que estão numa escala tão diferente da escala com a qual a gente trabalha no nosso dia a dia, que não tem como a gente fazer um paralelo, porque o comportamento deles está muito fora da nossa experiência diária, né, da intuição que a gente cria com os sistemas com os quais a gente trabalha todos os dias, que são sistemas macroscópicos. Bom, então, a maneira mais, digamos assim, mais fácil da gente ter um paralelo para comparar a diferença do comportamento do bit quântico do bit clássico, é a gente lembrar do fenômeno de interferência, que acontece quando eu tenho duas ondas, né, se superpondo em uma determinada região do espaço. Então, todo mundo já conhece, né, o experimento de fenda dupla. Então, eu tenho aqui duas fontes secundárias de luz, e aí o campo elétrico das ondas eletromagnéticas que atingem esse pedacinho, né, esse anteparo aqui, ele vai se somar vetorialmente, e aí em alguns pontos essa soma vetorial reforça o campo elétrico, e em outros casos, quando eles têm os sentidos opostos, ela cancela o campo elétrico ali, o campo elétrico resultante é zero. E por isso a gente vê essas franjinhas aqui, é um padrão de interferência onde tem pontos claros e pontos escuros. Todo mundo já brincou de jogar pedrinha num lago, por exemplo, né, lá na lagoa, e aí, quando eu tenho a onda produzida por duas pedrinhas diferentes se superpondo em uma determinada região, a gente vê um padrão ondulatório totalmente diferente do padrão que a gente tinha originalmente nas duas frentes de ondas originárias. Então, esse caráter, essa propriedade de superposição, ela é uma coisa mais análoga ao comportamento ondulatório do que o comportamento corpuscular. E é justamente essa dualidade aí que permite com que a gente faça coisas com bit quântico que a gente não pode fazer com bit clássico. Ok, então, aqui uma figurinha mostrando que se você fizer um experimento de fenda dupla com elétrons ao invés de luz, a gente observa também aqui bem nítido os padrões, né, o padrão de interferência, as faixas claras e as faixas escuras, que mostra que o comportamento dessas partículas tem tanto um caráter corpuscular quanto um caráter ondulatório. E é essas novas propriedades que a gente vai explorar para fazer computação com sistemas quânticos. Ok, então, agora, por causa dessa propriedade de superposição,
a descrição matemática do que é um estado de um bit quântico tem que ser feita através de vetores. Então, o bit clássico, ele é uma variável aleatória com dois valores, 0 e 1, dois estados possíveis. Agora, o bit quântico, ele tem os estados 0 e 1, mas ele tem superposição e agora o estado associado a isso vai ser um vetor. Então, esses estados extremais, o 0 e 1, são associados a vetores ortogonais. E por gosto aqui, né, por escolha arbitrária, eu escolhi essa base aqui, tá? Então, aqui estão os estados extremais, 0 e 1, e os outros estados que são superposição são vetores que têm componentes dadas por esses coeficientes aqui. Então, a componente na frente do 0 é esse comprimento aqui, e a componente na frente do 1 o coeficiente na frente do 1 é essa componente aqui, ok? Então, um exemplo mais simples de um sistema que se comporta assim é se a gente pensar na polarização da luz, tá? Polarização de um fóton. A polarização pode ser horizontal, pode ser vertical, mas também pode ser uma polarização em outras direções, né? A direção do campo elétrico não precisa ser só horizontal ou só vertical, tem outras possibilidades, e essas outras possibilidades correspondem exatamente a essas superposições aqui, tá? Bom, então, por causa desse conceito de superposição, fugir da nossa experiência, da nossa intuição, que é formada pelo nosso contato com sistemas clássicos, toda vez que a gente vai tentar explicar o que isso aqui é, em poucas palavras, a gente corre um risco enorme de falar coisas que não são exatamente corretas, né? Então, é muito comum, eu imagino que quem já tenha procurado saber um pouco mais sobre isso, já tenha lido alguma notícia, já ouviu falar em algum lugar que o bit quântico pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo, né, por causa dessa superposição aqui. Mas essa ideia de ser 0 e 1 ao mesmo tempo é só uma maneira simples que a gente está usando para descrever esse fenômeno, que é um fenômeno complexo, diferente do que a gente está acostumado. E toda vez que você vai tentar explicar uma coisa muito difícil de uma maneira muito simples, em geral, essa não é a maneira mais correta de explicar, né? Então, é importante entender aqui que esse estado de superposição, ele não é 0 e 1 ao mesmo tempo. Ele é um terceiro estado, completamente diferente, com outras características, com outras propriedades, que não tem relação direta com as propriedades de 0 e 1 necessariamente. Então, é um outro estado. Então, no bit clássico, a gente tem dois estados possíveis, 0 e 1. No bit quântico, eu vou ter uma infinidade de estados, que são todas as superposições que a gente obtém variando o alfa e o beta, tá? Então, o espaço de estados, o conjunto de estados, mudou completamente aqui. Ok, então se a gente olhar só para a matemática, a gente tem uma mudança bem clara aqui do que acontece. Quando eu falo de bits clássicos, eu tenho a álgebra booleana, Z2, dois estados. Quando eu vou para o bit quântico, eu estou trabalhando com a álgebra linear. Na verdade, eu estou usando a álgebra linear em C2, né, para falar de um bit quântico só. Então, pelo fato da matemática aqui ser diferente da matemática aqui, eu posso me perguntar se eu consigo resolver problemas com esse cara que eu não conseguiria fazer com esse. E isso, né, essa conjectura de que era possível fazer cálculos com sistemas quânticos, usar sistemas quânticos como um computador, foi feita nos anos 80, o Feynman foi um dos primeiros a falar sobre isso, e já no final dos anos 80 e início dos anos 90, vieram os primeiros exemplos teóricos, os primeiros algoritmos quânticos, que mostravam que sim, você poderia fazer coisas com o bit quântico que você não conseguiria, ou pelo menos que até hoje ninguém sabe como fazer com o bit clássico. Existem evidências fortes de que você não consegue. Mas uma coisa é você propor uma coisa teoricamente, né, que já é um avanço muito legal, mas para isso ser realmente
abrir portas para um novo modelo de computação, a gente precisa saber se é viável realizar todas essas coisas experimentalmente, né? Construir esses dispositivos que fazem esses cálculos. Tá, antes de eu passar para a explicação, né, para falar um pouco mais sobre computação mesmo, mais um ingrediente que a gente precisa, que é diferente na física quântica, que é diferente na física quântica em relação à física clássica, é a noção de medição ou de teste, tá? Então, se eu tenho um bit clássico, cara ou coroa, né, se eu quero ver o resultado do cara e coroa, eu olho para a moeda e eu sei se é cara ou se é coroa. Agora, o bit quântico, ele pode estar em superposições, mas eu não consigo distinguir todas essas superposições, eu não consigo olhar para o bit quântico e dizer, o alfa é meio e o beta é meio. O que a gente pode fazer é distinguir entre os estados 0 e 1. Então, a minha medição, ela não vai falar quem é a superposição, quem é o alfa e o beta. Eu só tenho duas respostas possíveis, 0 e 1, tá? Então, a minha medição vai falar assim, 0 ou vai falar 1. E aqueles coeficientes que aparecem na frente do 0 e do 1, na superposição, eles são as probabilidades de eu obter cada uma dessas respostas quando eu realizo esse teste. Então, se o estado do sistema é A0 vezes 0 mais A1 vezes 1, a probabilidade da resposta 0 é dada pelo módulo ao quadrado desse coeficiente, a probabilidade da resposta 1 é o módulo ao quadrado desse coeficiente, por isso a gente tem essa restrição de normalização aqui, tá? Então, aqui a gente tem uma probabilidade que é intrínseca desse sistema. Eu posso aplicar testes que distinguem só entre essas duas respostas e a superposição, os coeficientes usados na superposição me falam qual é a probabilidade de cada uma dessas respostas. Então, aqui eu tenho um novo ingrediente que é diferente da física clássica, que é esse teste que é intrinsecamente probabilístico e que não me dá informação completa sobre o estado do sistema. Ok. Então, a gente tem essa característica aqui de probabilidades que são intrínsecas à teoria, né, que não é uma falta de conhecimento seu, é simplesmente parte da teoria, parte fundamental da teoria. Ok. E agora, o que acontece quando você tem mais bits? Quando eu tenho vários bits clássicos, eu tenho uma sequência de zeros e uns. Tá? Quando eu tenho mais bits quânticos, aqui, pelo fato de você poder fazer superposição, aparecem coisas muito legais. Então, por exemplo, se eu tenho 2 bits quânticos, eu tenho de novo os estados extremais, mas eu posso fazer superposição desses caras aqui. Então, o estado geral de 2 bits quânticos é um estado desse tipo aqui, tá? E que, em geral, não pode ser fatorado como o estado de um dos bits vezes o estado do outro bit, né, que é o que a gente chama de emaranhamento. Não vou entrar muito em detalhes, não. Mas o fato da gente poder fazer essas superposições aqui, arbitrárias, é crucial para as vantagens que a gente tem na computação quântica em relação à computação clássica. Se eu tenho 3 bits quânticos, eu tenho esses 3 estados extremais, mas o estado geral pode ser uma combinação linear, né, uma superposição desses caras aqui. Então, aqui o conceito físico de superposição se traduz matematicamente como conceito de combinação linear de vetores, né? Então, cada um desses caras aqui é um vetor, são ortogonais, e esse estado aqui, essa superposição é representada por um vetor que tem essas coordenadas em relação a essa base. Então, eu sempre tomo esses caras aqui como uma base. Então, vocês observam que a dimensão aqui vai crescendo, né? Para um qubit, eu precisava de 2 coeficientes, que em geral são complexos, então eu estou trabalhando em C2. Aqui, eu preciso de 4 coeficientes complexos, então eu estou em C4.
Aqui eu preciso de 8 coeficientes, então eu estou em C8. Aí essa coisa vai crescendo exponencialmente à medida que eu aumento o número de qubits, né, de bits quânticos. Ok, então se eu tenho se eu tenho n bits quânticos, eu tenho 2 elevado a n estados extremais, são associados a todas as possíveis sequências de zeros e uns, e o estado geral é uma combinação linear, é uma superposição desses 2 elevado a n estados, então a gente vê que a dimensão do espaço vetorial que eu preciso para descrever esse sistema cresce exponencialmente com o número de bits quânticos, e isso é crucial para o que a gente vai ver daqui a pouco. Ok, então vamos entender agora o que a gente chama de computador quântico, tá? Então, primeira coisa, quando a gente fala de computação quântica, a gente está falando de computação no nível bem baixo, assim, no sentido de a gente está especificando quais transformações são aplicadas a quais bits quânticos. Tá? Quando a gente usa nosso computador aqui, lá dentro está acontecendo uma transformação numa sequência gigantesca de bits. Mas eu não estou acessando esses bits individualmente. Eu aperto uma tecla e acontece alguma mágica ali dentro que modifica essas sequências da maneira correta. A gente ainda não tem vamos dizer assim, esse hardware que transforma tudo para circuitos quânticos. Então, toda vez que eu falar de um computador quântico, eu estou falando de qubits, né, de bits quânticos de entidades físicas e manipulando cada um deles individualmente ou coletivamente, né, dependendo do algoritmo. Então, o que é um circuito? Então, vamos pensar aqui primeiro no caso clássico, tá? Para vocês verem a diferença do que é a gente programar ou mexer no computador do jeito que a gente mexe aqui. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um circuito com 4 bits e 5 portas lógicas. Então, essas duas primeiras funções, eu vejo que essa função está atuando nos 2 primeiros bits. Essa é uma função que vai transformar essa sequência de 2 bits em uma outra sequência de 2 bits. E o F2, mesma coisa, vai transformar essa sequência de 2 bits em uma outra sequência de 2 bits. Agora, depois que essas duas portas lógicas foram aplicadas, eu vou agir no segundo bit com essa porta lógica aqui, que é uma porta lógica, uma transformação, uma função que leva um bit em outro bit, e F4 aqui também é uma função que leva um bit em outro bit. E por último, eu tenho aqui o F5, que é uma função que leva uma sequência de 4 bits em uma sequência de 4 bits, tá? E aqui, por último, essa medição aqui, que normalmente a gente nem menciona em circuitos clássicos, ela é simplesmente olhar para o bit e ver qual é o valor de cada um deles. Tá? Agora, quando eu falo de um circuito quântico, eu começo com esses estados aqui, e agora as minhas portas lógicas são transformações lineares, tá? Na verdade, a gente precisa de mais algumas restrições, são unitárias, mas simplificando, essencialmente são matrizes, que vão transformar vetores em vetores. Então, esse 1 e o 2 são matrizes que vão levar vetores em C4 em vetores em C4, e o U2, mesma coisa, vai transformar vetores em C4 em vetores em C4. Então, o 3 e o 4 agora agem em um único qubit, então vai ser uma transformação de C2 em C2. E o 5 age nos 4 qubits, então aqui está errado, tem que ser 16, né, porque é 4. Então, o 5 é uma matriz que leva um vetor em C16 em um outro vetor em C16. E, por último, a gente tem a medição aqui, que agora não é simplesmente olhar para os 4 qubits e dizer qual é a configuração, é intrinsecamente probabilística aqui. Então, eu tenho 16 respostas possíveis, que são as 16 sequências possíveis de 4 bits. E antes da medição, logo antes dessas medições aqui, o estado dos 4 bits vai ser uma superposição, em geral, bem
bem difícil, bem complexa desses estados aqui, e essa superposição depende dessas transformações que eu apliquei, e a probabilidade de cada uma das respostas é dada por esses coeficientes aqui. Então, criar um circuito quântico, ou programar um computador quântico hoje, significa especificar quais são essas transformações aqui que codificam a solução do problema que eu quero, de maneira que a probabilidade de chegar à resposta certa no final, quando eu faço a medição, seja o mais alta possível, tá? Então, observem que isso é diferente da maneira como a gente imagina programar, né? Eu abro o MATLAB, digito um monte de linhas ali, comandos e tal, rodo o programa e se tudo tiver certo, ele funciona. Em última instância, quando eu for olhando todas as camadas de transformações que acontecem com a informação que eu estou passando para o computador, o que está acontecendo é um processamento de sequências de bits, mas eu não estou falando qual operação eu aplico a cada bit. O computador que já faz essa transformação, essa tradução aí. Eu não preciso fazer isso. Mas no computador quântico, a gente ainda precisa fazer isso. Então, toda vez que você pensa num algoritmo quântico, num computador quântico, é isso aqui, eu estou falando, vai lá no qubit número 13 e faz essa transformação aqui, que normalmente aplica um campo magnético ou alguma coisa desse tipo, né? Então, por isso é que ainda é mais difícil da gente pensar nesses algoritmos do que no caso clássico, que é muito mais desenvolvido, né? Ok, então, agora que a gente já viu muito rapidamente, eu espero que vocês tenham entendido pelo menos a ideia, o que é um circuito quântico, o que a gente está fazendo quando a gente fala de computação quântica, né? Então, o objetivo aqui é, eu tenho um problema e eu vou fazer a engenharia aqui dessas transformações de maneira que, ao final, a medição me retorne a resposta que codifica a resposta do problema com a probabilidade mais alta possível, né? Então, o que é a supremacia computacional quântica? Bom, então, a supremacia é simplesmente o limiar em que os computadores quânticos passam a fazer coisas que nenhum computador clássico pode fazer, pelo menos no tempo razoável, né? Então, para alcançar essa supremacia, então, eu preciso pensar num cálculo que eu consigo resolver num computador quântico e que, para qualquer efeito prático, pelo menos com as técnicas e com as ferramentas que a gente tem hoje, eu não consigo resolver num computador clássico. Não necessariamente precisa ser um problema útil. Independentemente de ser útil ou não, atingir a supremacia quântica foi um feito muito grande, porque isso pode não ser útil agora, mas construir um computador quântico que chega ou que atinge a supremacia quântica, mesmo que seja num problema abstrato e inútil, pode ensinar para a gente várias coisas que vão ajudar a construir computadores quânticos, e isso é certamente um marco na história da computação, tá? Então, é um marco que, a partir daí, a gente pode buscar utilidades ou maneiras de adaptar ou de usar esse dispositivo de forma útil, para resolver problemas mais úteis, né, mais diretamente aplicáveis. Então, é uma marca importante de qualquer forma, especialmente do ponto de vista de engenharia, da engenharia do sistema que está ali. E também é um grande marco do ponto de vista de ciência da computação, porque é uma primeira demonstração que a tese estendida de Church-Turing, que diz que um computador clássico, em princípio, poderia executar qualquer cálculo que qualquer outro tipo de computador consegue executar com eficiência, então, mostra que essa tese não é verdadeira. Então, é uma violação experimental da tese estendida de Church-Turing. Ok, então como que a gente faz para demonstrar a supremacia quântica? Então, a gente precisa encontrar um problema
resolver ele eficientemente e provar que nenhum computador clássico consegue resolver. Então, cada uma dessas coisas separadamente já é um problema difícil de fazer. Né? Bom, então, as perguntas que surgem aqui são: será que o sistema quântico pode ser projetado para executar um cálculo complexo o suficiente e com a taxa de erros baixa o suficiente, de modo que eu tenha uma aceleração quântica em relação aos algoritmos clássicos? E será que a gente pode formular um problema que seja difícil para o computador clássico, mas seja fácil para esse computador quântico? Bom, então, até 2018, a gente tinha algumas classes de problemas que a gente, para os quais a gente conhecia um algoritmo quântico, e a gente tinha duas classes, essencialmente. Então, nessa primeira classe, a gente tinha um conjunto de problemas para os quais a gente tinha evidências teóricas bem fortes de que eles são classicamente intratáveis. Mas os algoritmos quânticos que resolviam esses problemas eram muito complicados e com os dispositivos que a gente tem atualmente, a gente não conseguiria resolver esses problemas. Então, evidência teórica forte de que não dá para resolver com o clássico, mas a gente ainda não tem computadores quânticos avançados o suficiente para resolver essa classe de problemas. E a gente tinha uma outra classe que tinha excelentes perspectivas de realização física a curto prazo, então os computadores, os dispositivos que a gente já tem, conseguiriam resolver, né, rodar esses algoritmos, só que a gente não tinha muitas evidências teóricas de que era impossível resolver usando computadores clássicos, né? Só que em 2018 apareceu esse artigo aqui, que essencialmente encontra um problema que está na interseção dessas duas classes. Né? Eles mostram que esse problema de amostragem de circuitos aleatórios, eles listam evidências, né, mostram evidências teóricas de que esse problema aqui é classicamente intratável. Então, eles mostraram que existe uma interseção entre as duas classes, né, com esse problema de amostragem de circuitos aleatórios. E esse problema aqui é o que dificulta explicar o que o Google fez de maneira fácil, porque não é igual, por exemplo, um dos mais famosos, que é o algoritmo de Shor, que é um algoritmo para fatorar números em fatores primos, que os melhores algoritmos clássicos levam tempo exponencial e o algoritmo quântico leva tempo polinomial. É muito fácil explicar a fatoração de números em fatores primos. Tá? Você 15 é 3 e 5. Então, você roda, vê se no final os fatores primos correspondem realmente ao número, mas esse problema aqui é muito mais abstrato. Então, eu vou tentar passar a ideia que espero que eu seja bem sucedida. Então, foi esse problema aqui que o computador do Google resolveu, tá? Esse algoritmo aqui que eles rodaram. Bom, o que é a amostragem de circuito aleatório? Aqui é só a capa, né, do artigo na Nature. Em algum lugar aqui tem o nome de um brasileiro, que é o Fernando Brandão aqui, que é um dos expoentes da área de informação quântica, e foi formado na UFMG. E o problema que eles resolvem é esse problema de amostragem de circuito aleatório. E o que é esse problema? Então, aqui, eu tenho esse exemplo. Nesse exemplo, eu tenho um circuito quântico com 2 qubits. No final, eu tenho as medições, como em todos os circuitos quânticos. Mas aqui no meio, eu tenho portas lógicas ou transformações, que a gente pode pensar sempre como matrizes, que vão transformar esses vetores em outros vetores. Só que o que eu vou fazer é escolher aleatoriamente quem são essas matrizes aqui. Então, eu vou rodar esse circuito 1 milhão de vezes.
Cada vez que eu rodar esse circuito, eu começo com 2 qubits no zero, escolho aleatoriamente essas portas, aplico essa porta aqui no primeiro qubit, aplico essa porta aqui no segundo, depois eu escolho essa porta aleatoriamente e aplico nos 2 qubits. E depois eu meço os dois, tá? E aí eu vou escolher, o formato do circuito vai ser sempre esse. O que eu vou mudar é qual unitária, qual matriz que eu coloco aqui em cada uma dessas caixinhas, tá? Bom, então, no final, aqui, logo antes da medição, o estado do sistema vai ser uma superposição das 4 possibilidades, tá? Vai ser um vetor lá em C4. E as probabilidades das respostas são dadas por esses coeficientes aqui. Então, eu tenho as probabilidades para as 4 respostas possíveis da medição que eu faço no final do circuito, dado por esses coeficientes. Então, o que eu quero é que o meu computador clássico gere amostras de sequências de 2 bits que siga exatamente a mesma distribuição de probabilidade que eu tenho para o circuito quântico quando eu escolho aleatoriamente as portas lógicas. Então, observem que não é um problema que, igual a fatoração, que você põe o seu algoritmo para rodar, no final ele te dá uma resposta e você consegue conferir se a sua resposta está certa. Não. Aqui o que a gente está fazendo é rodando o mesmo circuito várias vezes, gerando uma lista de respostas, e o que eu quero fazer é comparar a lista de respostas, que aqui no meu exemplo são sequências de 2 bits, né? A resposta que eu obtive aqui na medição, cada vez que eu rodei o circuito. Então, eu quero gerar uma tabela com os resultados de cada vez que eu rodei esse circuito, de preferência eu vou rodar o maior número de vezes que eu conseguir, e eu quero que essa tabela gerada pelo computador quântico, pelo circuito quântico, e a tabela gerada por um computador clássico que está tentando simular esse circuito quântico, sigam a mesma distribuição de probabilidade. Então, eu vou rodar esse circuito quântico várias vezes e vou tentar simular esse mesmo processo no computador clássico. E eu queria que o computador clássico gerasse as mesmas probabilidades, a mesma distribuição de probabilidade, a mesma frequência para cada uma das respostas. Espera aí que eu preciso conectar o meu computador na tomada. Pessoal, pelo jeito, o computador da Bárbara desligou, então aguarde só um pouquinho, que ela deve estar retornando. Oi. Oi, Bárbara. Não estava na tomada aí, acabou a... Foi porque o
foi o que eu imaginei. Deixa eu voltar aqui. Tranquilo. Vocês estão vendo meus slides? Ainda não. Peraí. Ah. Agora foi? Tá carregando. Sim. Tá. Deu certo. Ok. Então, deixa eu voltar aqui só um minutinho, que eu não sei que horas que eu parei. Então, o problema, né, que foi resolvido por essa equipe da Google não é um problema que a gente consegue, que dá uma resposta no final e a gente consegue verificar se a resposta está certa. A resposta do problema é uma lista gigantesca de sequências de bits, e a minha comparação aqui é se eu consigo gerar com um computador clássico, de maneira eficiente, a mesma lista de sequências com a mesma distribuição de probabilidade, com a mesma frequência que eu gero com um computador quântico. Bom, então, o que eu quero é que o computador clássico produza sequências de bits, seguindo corretamente essa distribuição de probabilidade que eu obtenho com o algoritmo quântico. Bom, então se a gente pensar num circuito que atua em 50 qubits, em 50 bits quânticos, no final do circuito, os 50 bits quânticos são uma superposição de 2 elevado a 50 estados possíveis. Tá? Então, eu tenho um vetor num espaço vetorial de dimensão 2 elevado a 50. E se a gente medir esses qubits, a gente vai obter como resposta uma única sequência de 50 bits em cada rodada do circuito, né, cada vez que a gente rodar o circuito. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma coisa parecida com jogar um dado, né, uma amostragem ali, só que ao invés de 6 possibilidades, eu tenho 2 elevado a 50 possibilidades, e a distribuição de probabilidade, ela não é uniforme, ela não tem uma simetria ou alguma coisa que a gente possa explorar, né, no caso geral. Então, simular isso classicamente é difícil por causa desse número aqui, essencialmente. Tá? Bom, então, os computadores quânticos, essencialmente porque eles estão rodando esse algoritmo em sistemas quânticos que naturalmente estão nesses estados de superposição, são capazes de produzir com eficiência uma série de amostras que segue essa distribuição de probabilidade. Eles estão simplesmente rodando o circuito de fato. Agora, com um computador clássico, eu tenho que simular isso, e não é conhecido nenhum algoritmo que faça isso de maneira eficiente. Então, tem alguns métodos, mas, essencialmente, esses métodos consistem de pegar o vetor nesse espaço vetorial de dimensão 2 elevado a 50 e evoluir esse vetor depois de cada unitária, né, de cada unitária que eu aplico. Então, o problema aqui é uma questão de memória. A gente conhece um algoritmo clássico que faz isso. Ele vai guardando as entradas do vetor e vai mudando as entradas do vetor usando as matrizes que eu escolhi. Mas o problema é que eu tenho que guardar esse vetor de 2 elevado a 50 entradas e mudar esse vetor a cada rodada, a cada porta lógica que é aplicada no circuito. Bom, e aí, quais são os desafios agora do ponto de vista dos computadores quânticos? Então, tem várias coisas que, apesar da dimensão ser grande, a gente pode explorar para fazer com que os algoritmos clássicos sejam eficientes. Então, primeiro, se os circuitos são muito pequenos, tanto no sentido de poucos qubits, quanto no sentido de poucas portas lógicas, aí a dimensão ainda é razoável e os computadores clássicos podem simular isso com eficiência. Então, para demonstrar a supremacia quântica através desse problema de amostragem de circuitos aleatórios, eu preciso construir circuitos que tenham um certo tamanho mínimo, tanto na quantidade de qubits, quanto na quantidade de portas lógicas que eu aplico ao longo do circuito. E à medida que o número de qubits e portas lógicas aumenta, a chance de eu cometer um erro é maior.
Só que se a taxa de erro for muito alta, de novo, a gente volta ao caso em que os computadores clássicos conseguem simular. Então, eu tenho que fazer um circuito relativamente grande, com uma taxa de erros relativamente baixa. E isso era o desafio de engenharia, né, de física experimental. Né? Ninguém conseguiu fazer isso até o Google foi o primeiro. Né? A IBM também já está chegando perto, né, está investindo muito nisso. Então, o que a equipe da Google fez foi construir um processador com 50, a princípio eram 54 bits quânticos, só que um deles não funcionou, esse aqui deu pau, não funcionou. Então, no final, eram 53. E esses qubits, eles conseguem atuar individualmente neles, ou atuar em conjunto de primeiros vizinhos. Então, eu posso aplicar uma porta lógica, uma transformação que atua no estado desses dois aqui, tá? Ou desses dois aqui. E esses qubits são supercondutores. Então, em última instância, aqui, nos computadores clássicos, é a presença ou a ausência de corrente elétrica, e aqui também é essencialmente isso. Só que esses supercondutores, esses circuitinhos, eles operam em um regime em que eu posso ter estados de superposição dessas duas possibilidades. E por isso eles são bons para fazer computação quântica, né? E até hoje a plataforma tem várias opções, íons, ótica, circuitos supercondutores, até agora foi a que a mais promissora, né? Que levou a feitos maiores. E aí, o que eles fazem é o seguinte, então é um circuito. Eles começam com todos os qubits no estado zero, e aí esse circuito ele funciona assim. Eu atuo individualmente em cada um dos qubits, escolhendo aleatoriamente em cada rodada uma dessas portas lógicas aqui, uma dessas matrizes, né? Aí depois eu aplico uma porta lógica de 2 qubits, por exemplo, aqui entre esses dois, né, no A, aqui. Então, isso aqui significa que eu estou aplicando uma transformação que age nesses dois, e essa está fixa. Então, eu estou escolhendo aleatoriamente só as transformações que atuam aqui nos qubits individuais. Aí eu vou rodar, aplicar todas essas transformações e medir. Isso vai me dar uma sequência de 53 bits como resposta. Aí eu vou, reinicializo o computador, todo mundo no zero de novo, faço a mesma coisa, escolho aleatoriamente, faço as unitárias de 2 qubits, tá? E meço. E aí eu vou fazer isso várias e várias e várias vezes, vou obter uma lista de sequências com 53 bits cada uma. Cada uma é a resposta de uma rodada, de uma vez que eu rodei esse circuito. E agora eu quero saber se o computador clássico consegue fazer uma lista com 53 com uma lista de sequências com 53 bits cada uma, que segue a mesma relação de frequência, né? A mesma distribuição de probabilidade. Então, aqui é uma foto do processador deles, né, que se chama Sycamore, e eles fazem uma estimativa de quanto tempo o melhor supercomputador, que é o Summit da IBM, que é um computador que ocupa 2 quadras de basquete, levaria para fazer gerar uma lista de sequências que satisfaz a mesma distribuição de probabilidade. E aí a estimativa deles é que isso demoraria 10 mil anos. Depois, e o processador quântico leva 3 minutos para gerar 10 mil amostras. 10 mil? Acho que é 10 mil, eu não sei. Eu tenho que ver esse número. Para gerar o mesmo número de amostras que o Summit levaria 10 mil anos. Depois a IBM contestou isso, falou que era 3 dias, né? Mas isso é uma questão que é de menor importância, porque se eu aumentar poucos qubits,
já fica intratável do mesmo jeito. Então, o importante aqui é a escala, né? Bom, então vocês veem que o problema é um problema bem abstrato, que não necessariamente tem uma utilidade, né, prática direta, mas eu gosto muito da frase com a qual eles terminaram o paper deles, que a gente está a um algoritmo criativo de aplicações no tempo curto, né, em pouco tempo, pode ser que a gente tenha uma aplicação útil desses dispositivos. E essas aplicações já começaram a aparecer. Então, a primeira delas já estava mais ou menos por aí, quando o paper foi publicado, e do Scott Armstrong, que é dos Estados Unidos, um pesquisador dos Estados Unidos, que é uma das referências na área de computação quântica, especialmente nessa parte de supremacia. E aqui ele mostra que qualquer experimento de supremacia quântica pode ser usado para gerar números aleatórios genuínos, que é um problema útil em várias áreas, né, a geração de números aleatórios. E esse ano também teve um paper bem legal, também da equipe do Google, mostrando que eles podem usar esse processador quântico para aplicar o método de Hartree-Fock, que é um método de encontrar valores para a energia do estado fundamental de algumas moléculas mais complicadas. E aqui, nesse paper, eles chegam a conseguir simular moléculas com 12 átomos de hidrogênio. E mostram também que isso resolve um problema, que ainda são moléculas pequenas, perto do objetivo, né, que é simular moléculas de tamanhos maiores, mas é um problema que não pode ser resolvido de maneira eficiente num computador clássico. Né? Então, a gente já está caminhando no sentido de aplicações úteis dessas coisas. Tá? E, no outro sentido, que é de melhorar os experimentos, né, um resultado bem importante, eu acho, na área que saiu bem recente, é a demonstração de circuitos supercondutores a temperatura ambiente, porque uma das limitações principais desses circuitos supercondutores é que eles têm que estar a temperaturas baixíssimas, né? E que é o caso do Sycamore. E isso dificulta, claro, você aumentar o tamanho desses processadores, mas o pessoal já está em busca de circuitos supercondutores que funcionam a temperatura ambiente e já, apesar de ainda ter os seus outros problemas, de ter seus problemas, esses circuitos supercondutores já começaram a aparecer. Bom, então, com isso eu termino o que eu gostaria de falar para vocês hoje. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E assim que voltarmos à normalidade, eu espero que possamos nos encontrar pessoalmente em Ouro Branco. E muito obrigada. Obrigada, Bárbara. Vamos abrir para as perguntas. Alguém gostaria de fazer? Parece que já tem uma pergunta aqui. Só um agradecimento. Nossa, tem uma pergunta. Um tanto de pergunta, Bárbara, pode ficar à vontade. Maurício. Deixa eu responder as perguntas do Maurício aqui. Partes, né? A primeira pergunta dele, que ele falou aqui, do ponto de vista de implementação, eu mencionei que, em última instância, o computador quântico deve indicar cada operação a ser efetuada num qubit. E aí ele não entendeu como isso difere da versão clássica de computação com zeros e uns. Então, assim, na verdade, não difere nesse sentido. Então, o que o computador está fazendo é indicar as operações a serem efetuadas em cada um dos bits em que ele armazena a informação. A diferença aqui é que, quando eu penso num computador clássico, em programar em um computador clássico, um algoritmo clássico, a gente já tem as linguagens de alto nível. Então, eu vou pensar num algoritmo lá no
no MATLAB, por exemplo, eu não preciso digitar lá no MATLAB, ó, vai lá no qubit número, no bit número 1051 e aplica essa tensão aqui. Então, a gente digita lá if, else, e aí acontece a mágica das transformações dos bits lá dentro do meu computador. Mas agora, para eu pensar num computador quântico, não existe ainda a linguagem if, else para o computador quântico. Então, as pessoas, não é o meu caso, eu não trabalho com desenvolvimento de algoritmo, mas as pessoas que trabalham com desenvolvimento de algoritmo, o que elas fazem é ir para o quadro e imaginar quantos qubits você tem e qual transformação você vai aplicar em cada qubit. Então, foi nesse sentido que eu falei que é diferente. Assim, não é diferente, é a mesma coisa. Só que no computador clássico, você já tem um desenvolvimento das linguagens que fazem essa passagem, né, do que eu quero fazer para o que o computador está de fato fazendo nos bits. Quando eu estou usando o meu computador, eu não estou falando para o meu computador o que eu vou fazer, o que ele vai fazer em cada bit. Mas quando a gente vai para o computador quântico, por causa da gente ainda não ter essas linguagens, né, essa interface de alto nível, eu preciso falar, ó, vai lá naquele qubit ali e aplica esse campo magnético. Tá? Então, por isso é mais difícil desenvolver algoritmos quânticos, porque você ainda não tem a linguagem de alto nível para fazer essa passagem. Não sei se era isso a pergunta. Se não ficar claro, você reclama aí, Maurício, por favor. Tá. Há mais tempo, o problema de geração de números totalmente aleatórios, um problema que classicamente é insolúvel, já não havia sido resolvido pelo computador quântico anteriormente, se o problema que marcou a supremacia quântica. Isso, aí ele pergunta assim, em outras palavras, a eficiência da qual você falou na comparação dos computadores clássicos e quânticos estão principalmente relacionada à escala das computações envolvidas. É essencialmente isso. Então, o que acontece é que o computador quântico, ele simplesmente está naquele estado, né? O computador clássico, ele precisa armazenar aqueles coeficientes como memória. E esse é o problema, a memória, tá? E foi exatamente isso que deu a diferença na estimativa da Google com a estimativa da IBM, porque a Google fez a conta pensando em usar memória RAM o tempo todo. E a IBM fez uma estimativa em que eles usavam uma combinação de memória RAM e disco rígido, né, armazenando um pedaço da informação no disco rígido para acelerar a simulação. Mas, essencialmente, esse o problema, é um problema de escala, né? Quanto mais complexo for o seu dispositivo quântico, mais difícil vai ser de simular. Não sei se eu entendi a pergunta. E aí, esse negócio dos números aleatórios, sim, tem outras maneiras de gerar números aleatórios, muito mais simples do que fazer um computador quântico. Mas aí eu não sei te responder assim, qual que é a vantagem desse método do computador quântico em relação a outros métodos quânticos que já eram conhecidos, por exemplo, usando esses experimentos de Bell, né, que são muito mais simples do que esse processador, tá? Pode ser que eu vou pesquisar sobre isso, a gente conversa depois de novo, tá? Depois a pergunta número 3. Efeitos quânticos são muito... tá. O 3. Efeitos quânticos são muito observados e estudados com experimentos óticos. Você sabe dizer se a implementação experimental desse computador quântico da Google segue esse caminho? Eu acho que... Eu não sei se tem algum elemento de ótica ali. Eu acho que não, tá? Eu acho que ali são só os circuitos supercondutores e...
a maneira como eles aplicam as unitárias, né, as portas lógicas, são campos magnéticos oscilando ali uma frequência para o qual o qubit foi projetado. Tá? Então, acho que não tem nenhum elemento de ótica aí. O que eu sei é que a ótica tem algumas limitações, você não consegue fazer computação quântica universal com sistemas óticos. E uma das coisas que tentaram fazer foi uma versão específica desse amostragem de circuitos aleatórios, específica para bósons, que se chama boson sampling, mas é exatamente a mesma ideia, é um caso especial desse amostragem. E aí a primeira ideia foi implementar usando ótica, que era a plataforma natural para fazer esse boson sampling. Só que eu não sei te falar exatamente o motivo, mas o negócio não escalava bem e a implementação experimental usando esses sistemas de ótica não funcionou bem. E aí os circuitos supercondutores apareceram como uma alternativa e hoje na área é a maior aposta, assim. São os circuitos supercondutores. Quem apostou nos circuitos supercondutores, que foi essencialmente Google e a IBM, saiu na frente. Então, a Microsoft, por exemplo, investiu mais em computação quântica topológica, que é a que eu entendo menos, e ainda está bem atrás do desenvolvimento das outras duas. Tinha algumas implementações em íons armadilhados, mas aí, e assim, esses sistemas de ótica, eles são muito usados para transmissão de informação em protocolos de comunicação quântica ou distribuição de chave criptográfica, aí são problemas de ótica, né? Não sei se você viu que não é tão recentemente, mas eles implementaram um protocolo de distribuição de chave quântica entre Viena e a China, usando ótica e um satélite, né, que transmite informação quântica entre a China e Viena. Então, ótica é muito usado para isso, mas nesses processadores quânticos, por enquanto, o mais promissor são circuitos supercondutores. E sim, esse artigo de outubro é realmente uma coisa muito boa, porque eu não esperava, assim, eu já falei que não é exatamente essa a minha área de pesquisa, mas então não sou uma expert nesse assunto de algoritmos quânticos, mas eu não esperava, eu acho que a comunidade como um todo não esperava que fosse aparecer aplicações assim já tão agora, né? Mas a gente fica feliz, porque a área, né, a gente vem falando de computador quântico há muito tempo e parece que estava assim, né, estagnado, não tinham avanços experimentais significativos, mas agora teve, então acho que isso reanimou a comunidade como um todo, deu mais visibilidade para a nossa área de pesquisa e a gente sempre fica feliz quando isso acontece. Obrigada pelas perguntas, Maurício. Como eu disse já uma vez, o único problema é a gente não estar ao vivo para conversar sobre isso. Sim, é bem chato mesmo, Bárbara. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais um tempinho aqui. Tem mais perguntas? Bom, acho que o pessoal está meio tímido, Bárbara. Então, só tenho a agradecer sua participação no ciclo de palestras do DEFI. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma excelente palestra, parabéns.
É muito interessante que você está estudando. Você falou que não é sua área, mas você estuda, né? Você estudou para poder apresentar. Muito interessante mesmo. E quando, né, quiser voltar a apresentar alguma coisa, me avisa que a gente marca um dia. Assim que o Coronga deixar, estarei em Ouro Branco. Ah, que ótimo. Uma ótima notícia. Será muito bem-vinda. Então tá certo. Muito obrigada, pessoal. O pessoal está te dando os parabéns aqui no... Obrigada. Enquanto o pessoal está escrevendo os parabéns aqui, eu vou fazer uma propaganda da próxima. A próxima palestra será no dia 18. Será no dia 18 agora de novembro, da professora Lucy Takahashi, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, e o título é Um Convite à Biomatemática. Então, todos convidados. Bárbara, se você puder também. Tá certo. Ter você com a gente aqui. Muito obrigada. Ah, sim.